Salve, salve galerinha amada, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos ver a nossa terceira aula sobre a Idade Média para a gente fechar esse assunto. Nós já vimos lá atrás as invasões bárbaras e os reinos que se formaram, sobretudo a dinastia Merovingia, Carolíngia com o Reino Franco. Nós vimos também o feudalismo, né, e como era o funcionamento desse sistema econômico, social, político que vigorou na Idade Média Europeia. E agora nós vamos fechar esse assunto de Idade Média falando um pouco sobre a chamada Baixa Idade Média, quando a Idade Média começa a sair um pouco daquele foco rural, feudal, e começa a voltar o sistema mais voltado para o comércio, ok? E o revigoramento das cidades, entre outras coisas. Vocês viram que nas duas últimas aulas eu estava aqui paramentado com a minha cota de malha e elmo, porque era uma alusão, né, ao cavaleiro medieval, então, que povoa aí os nossos livros, filmes, séries, uma gama variada você encontra aí de coisas relacionadas à Idade Média. O cinema explora muito bem a Idade Média, são filmes muito bacanas e eu sou apaixonado por esse período, ok? Mas dando continuidade, vamos lá. Vamos começar então falando um pouco sobre as cruzadas. As cruzadas, como eu disse, a Igreja Católica tinha um grande poder, né, influência durante a Idade Média na Europa, e com isso o Papa Urbano resolve convocar os cristãos católicos europeus para lutar numa guerra santa, né, chamada Cruzada. O que eram as cruzadas? As cruzadas foram uma guerra de reconquista, uma empreitada militar, né, para reconquistar a Terra Santa de Jerusalém. Então, recapitulando, só para vocês entenderem o que é isso. Lembra que eu falei lá na minha primeira aula sobre Carlos Martel, que barrou o avanço dos árabes muçulmanos na Europa? Certo? Que os muçulmanos haviam conquistado todo o norte da África, a Península Ibérica, a Península Arábica e tal. Então, eles haviam também conquistado Jerusalém. Jerusalém era uma cidade considerada sagrada para os cristãos. É também uma cidade sagrada para os judeus e se tornou também uma cidade sagrada para os muçulmanos. Por que isso? Porque os cristãos tinha lá, ou tem lá, a Capela do Santo Sepulcro ainda hoje, que é onde Cristo teria sido crucificado. Os judeus têm o Muro das Lamentações, que é o restante, né, ou seja, um resquício do muro do antigo templo de Salomão, o muro externo que cercava o templo de Salomão. E bem aí nessa região do templo, os muçulmanos, após conquistarem Jerusalém, construíram a mesquita, né, a mesquita de Omar. E nessa mesquita tem o chamado Domo da Rocha, que, segundo a tradição muçulmana, teria sido de lá que Maomé ascendeu aos céus. Então, Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, nós chamamos de religiões abraâmicas, as religiões que vêm de Abraão: o Islã, judaísmo e o cristianismo. Ok? Então, quando os muçulmanos conquistam Jerusalém, tomam Jerusalém que estava em poder dos cristãos, eles proíbem essa peregrinação de cristãos até lá. Não era só Jerusalém, né, Santiago de Compostela, entre outros lugares, também eram centros de peregrinações cristãs. E então o Papa convoca uma cruzada para poder então reconquistar Jerusalém, certo? E essa briga aí se estende por vários anos, são ao todo 8 cruzadas, né, que são feitas para reconquistar Jerusalém. Apenas a primeira cruzada tem sucesso, obtém sucesso e reconquista Jerusalém. Né? Depois os muçulmanos, com Saladino, que monta um grande exército, reconquista Jerusalém e depois disso nunca mais Jerusalém voltou de fato para a mão dos cristãos. Depois fizeram um acordo e hoje Jerusalém é uma cidade considerada dos três. Né? Lá você encontra muçulmanos, encontra judeus, encontra cristãos. Hoje, graças a Deus, tudo se aquietou, né? Embora seja um barril de pólvora aquilo lá, mas hoje dá para se conviver de forma pacífica as três religiões na cidade de Jerusalém. Ironicamente, Jerusalém significa Yerushalayim, que significa cidade da paz, né? E paz é uma coisa que Jerusalém por muitos anos não alcançou. Ok? Então, essas cruzadas tinham motivação religiosa, mas acabou também tendo outros tipos de consequência. A principal dela foi o intercâmbio comercial, certo?
revigorou o comércio entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, mais do que fazer guerra, as pessoas que iam até Jerusalém acabavam também assimilando costumes e fazendo comércio, e isso abriu as portas do comércio entre a Europa ocidental e o Oriente. Ok? Bom, seguindo em frente, nós temos logo à frente uma crise que se abateu sobre a Europa. Lembrando que na última aula eu falei com vocês a respeito acerca do revigoramento do comércio e das cidades, ou seja, o crescimento, né, o desenvolvimento da agricultura, o crescimento na produção, e então o comércio revigora. E aí surge na Europa com isso, né, as chamadas feiras medievais. Feira medieval era diferente da sua feirinha de bar, que dura 3, 4 horinhas. A feira medieval durava vários dias, e acontecia 1, 2 vezes por ano, e lá você comprava de tudo, vendia de tudo, certo? Nas feiras medievais, onde elas ficavam, dava um grande tumulto de gente, né, uma grande aglomeração de pessoas, e começou a surgir ali em volta das feiras as cidades, ou crescer, as cidades já existiam, certo? Bom, nessas feiras surge uma figura importante, uma palavra importante que nós usamos até hoje, a palavra banco. Por quê? Porque na feira era comum você ter gente de tudo que era canto da Europa, então com moedas diferentes, lembrando, no feudalismo, aquela questão mais rural, o comércio não existia, então a circulação de moeda era pouca, mas agora com o comércio, a moeda começa a circular novamente na Europa. E com isso, gente, surge o cambista, né? Câmbio, troca. O cara que botava as moedas em cima de um banquinho no meio da praça da feira e ali ele fazia troca de moeda. Igual é hoje mesmo, você quer ir para outro país, você vai ter que trocar sua moeda pela moeda daquele país. E naquela época não era diferente, o cara chegava e fazia essa troca nesse banquinho. Com o tempo o cara começou a colocar isso numa casa, né? Porque ele viu que dava lucro, mexia com dinheiro, com troca, com empréstimo e tal. E essa casa foi denominada banco, uma alusão àquele banquinho que ele trocava o dinheiro no meio da praça. Né? Interessante, então a palavra banco pegou e até hoje as instituições financeiras mundo afora se chamam banco e é uma palavra originada lá da Idade Média. Ok? Bom, essas feiras cresceram, desenvolveram as cidades, ok? E o comércio, e surge aí, como eu disse, uma nova classe social na Idade Média, que eram os burgueses. Os burgueses tinham dinheiro, mas não eram nobres. Às vezes eles compravam o título de nobreza, mas eles não tinham aquela ascendência nobre, ok? Mas isso dura por um tempo e tal, e esse comércio vai acabar gerando uma crise na Europa, porque essa ida e vinda, eles acabam trazendo numa dessas idas e vindas, acaba vindo da Ásia uma doença seríssima nos navios, ok? Que foi a peste negra, ou a Encinia pestis. Essa peste entra pela Itália, né, pelo Mediterrâneo, e assola toda a Europa. A peste, conhecida como peste negra, era uma doença causada pela picada de uma pulga após ela picar o rato. O rato negro, digamos assim, ele que era o transmissor, o vetor, transmissor, não sei que nome se dá, isso aqui é uma questão mais biológica, né? Mas enfim, o rato possuía a peste, quando a pulga picava esse rato, e depois picava o ser humano, ela transmitia a peste para o ser humano. Um processo mais ou menos parecido com o mosquito da dengue, né? Que pica um contaminado, se contamina, quando ele pica outra pessoa, ele passa a dengue para outra pessoa. Então só que lá, esse vetor aí que transmitia era a pulga, ok? E isso perdurou por bastante tempo na Europa e dizimou o terço da população europeia. Agora,